Então seja bem-vindo ao Corporate Business. O Corporate Business, como sabe, é um programa aqui do canal onde nós, de forma muito arrogante, dizemos que é a melhor informação financeira fiscal. Quer dizer, não sou eu, é o GP de Farinha, mas eu já lá vou. Ora, o que é que vamos tratar este mês? É muito simples. Tudo aquilo que você não fez, mas já devia ter feito, mas ainda pode fazer até ao final do ano. Ok? Mas antes disso, vamos conhecer primeiro a pergunta, que vai aparecer agora aqui no ecrã, e depois o Vox Pop. E então a pergunta é esta. Conhece quais são os benefícios fiscais que ainda pode utilizar este ano? Olha, já tem ali um projeto de votação, mas colabore você que tem um link aqui em baixo. Vamos então ao Vox Pop. Sim, portanto, destaco aqui três benefícios fiscais, nomeadamente o REFAI, o regime fiscal do apoio ao investimento, mais ligado a apoios ligados ao ativo fixo tangível, nomeadamente máquinas, equipamentos e edifícios necessários à atividade produtiva. O benefício fiscal opera através de uma dedução de 10 a 30% do montante global do investimento realizado, sendo que a dedução à coleta pode ir até 50% no caso de empresas existentes e 100% para empresas até 3 anos de atividade. Outro benefício fiscal que destaco é o CIFID 2, relacionados com investimento ou apoio ao investimento em investigação e desenvolvimento, quer este investimento seja realizado de uma forma interna por parte das entidades ou através de fundos de investimento existentes para o processo. A dedução, no mínimo, tem cerca de 32,5%. E é um apoio que considero pode ser significativo. Em relação ao outro benefício fiscal que destaco, basicamente é o ICE, o Incentivo à Capitalização das Empresas, onde existe uma dedução sobre uma percentagem dos aumentos de capitalização das empresas, os aumentos líquidos de capitalização das empresas, e opera com uma dedução que pode ir uma média da Euribor a 12 meses, mais 1,5% no caso de empresas que não sejam PMEs e 2% no caso de ser PMEs. Este benefício opera como uma dedução ao lucro tributável. Vou lá. Está aqui o aperitivo para a sessão de hoje. Eu vou começar com o José Pedro Farinha, que é o CEO da Betocnet. José Pedro, porquê é que escolhemos este tema hoje? Para evitar o hora-bolas. O hora-bolas é chegarmos ao dia 31 de dezembro e não fiz. Devíamos ter feito. Exatamente. E muita gente tem decisões de investimento que estão adiadas, até porque na segunda quinzena de dezembro não se decide muita coisa. E chega-se a janeiro e, se tivesse feito isto ano passado, tinha poupado um bocadinho no IRS, tinha poupado um bocadinho no IRC. Segurança Social. Na Segurança Social e, portanto, vale a pena pensarmos naquilo que ainda podemos fazer este ano para otimizar as contas do ponto de vista fiscal. E também não é tabu nós pensarmos em otimização fiscal, não é crime, não é? Portanto, eu tinha um professor meu que dizia que planeamento fiscal agressivo é não pagar os impostos e bater no fiscal. Mas aqui não fazemos planeamento fiscal agressivo, é bom clarificar isso. Agora, é importante nós percebermos o que é que a lei nos dá, e é por isso que nós fazemos aqui estes programas. É importante que nós relembremos nesta altura o que é que ainda está disponível, nomeadamente em sede de IRS e de IRC, para otimizarmos a nossa carga fiscal e não tomemos decisões erradas ou tardias, e aí vem o hora-bolas. E antes de irmos aqui ao nosso convidado de hoje, que é o António Melo Campelo, do Blue Crow Fundos, deixa-me só ir aqui à Isabel. Isabel, o que é que nós ainda podemos acrescentar àquilo que disse agora o José Pedro Farinha? Podemos acrescentar, não é acrescentar, é relembrar aquilo que ao ano temos vindo a dizer, que é os benefícios fiscais são medidas de caráter extraordinário. Não nos podemos esquecer disso. E isso é importante porque eles estão balizados no tempo. Portanto, o nosso objetivo hoje é lembrar aquilo que ainda está em curso e que as empresas e os particulares podem beneficiar para diminuir a sua carga fiscal. Ou seja, otimizar com base naquilo que o Governo possibilita. O que é que nós podemos fazer a nível de IRS? Primeira coisa, tentar ir ao teto máximo das deduções.
Ou seja, validem já as faturas no portal do e-fatura. Vão ver se já atingiram o teto máximo das deduções Não guardem possíveis. para o primeiro trimestre de 2025. Não, porque depois já não podem fazer, se calhar, a compra do livro ou a inscrição numa formação ou num curso. Ou seja, ver aquilo que ainda falta preencher. Aquilo que querem fazer, que já podem fazer este ano, portanto, é despesa que já pode ser incorrida, que no fundo vai traduzir numa redução da carga fiscal ao nível das despesas. Portanto, ao nível das não despesas que abatem ao rendimento, e estamos a falar da coleta, posso falar dos PPRs. Vamos a isso. Os PPRs têm aqui duas componentes. A componente do ganho para a pessoa que investe e também o componente do ganho para a Isabel, empresa que proporciona. deve ser a expressão mais usada no canal Acordo do Dinheiro. Entre o pé de meia, o António tem participado em alguns desses programas e mesmo aqui no Corporate Business, é a expressão mais utilizada. PPR. O PPR, eu sou particularmente fã do PPR, eu costumo dizer que o PPR, atenção, eu em literacia financeira, em conselhos que dou, falo muitas das vezes, devíamos ensinar os nossos filhos a constituir um PPR desde cedo. Aproveito para dizer às pessoas, estou a preparar um livro sobre isso, está bem? Começar a pôr os miúdos logo a poupar. Mas repare, este PPR é ótimo sob o ponto de vista financeiro e aprendizagem, mas sob o ponto de vista fiscal é só para o sujeito passivo emancipado da declaração. Pronto, porque estes PPRs que dão a tal dedução, que podem ir até à dedução máxima, deixa cá ver para não errar, de 400 euros se a pessoa estiver abaixo dos 35 anos e investir 2.000 euros. Até aos 55, depois baixa exatamente, para até aos 50, entre os 30 e 50. Ou seja, podemos ir aqui buscar 200, 300 euros com um valor de investimento relativamente curto. Sim. Estamos a falar de 1.000, 2.000 euros. É importante que as pessoas percebam que não estamos a falar de matéria coletável, estamos a falar de coleta. De coleta. Então vamos lá relembrar o que é matéria coletável, o que é coleta. Eu às vezes pareço um disco, que não levem a mal. Mas tem que ser, É assim que as pessoas aprendem. A matéria coletável é tudo aquilo que vem do nosso rendimento. Pronto. E, no fundo é o rendimento coletável. A coleta é o imposto. Depois de aplicada a taxa de imposto. Exatamente. É aquilo que é a nossa fatura fiscal para com a sociedade. Ora, se a gente vamos já abater à coleta, que é a fatura pesada, que é o último item praticamente, os benefícios, quer dizer que vamos ter menos imposto a pagar, menos imposto a pagar no cálculo. Depois temos a pagar ou a receber, conforme as retenções na fonte ao longo do ano. E isto leva-nos a outro tema que a gente falou muito. Atenção, que as tabelas do IRS do artigo 68 mudaram. É verdade. E este ano, 2024, houve um encaixe adicional, pronto, muito ou pouco, mas houve um encaixe adicional durante os meses relativamente a este desagravamento dos escalões. O que significa que no próximo em 2025, provavelmente pessoas que receberiam entre 500 e 600 euros, provavelmente não vão receber. E em alguns casos vão pagar. Muito bem. E se tiverem a oportunidade de constituir um PPR, ainda que pelo valor para a dedução, para o reembolso mais pequeno, vale a pena. Mas é um encaixe. Ainda falta outra parte. Nós estamos a falar de benefícios fiscais à entrada. Sim. Porque depois, como estamos a falar de PPRs, isto são investimentos a médio e longo prazo, que as pessoas deviam pensar nisto com preocupação a médio e longo prazo, depois há o benefício fiscal à saída, não é? Que é uma baixa brutal daquilo que é o imposto a pagar. Exatamente. Cai para os 8%. Que cai para os 8%. Ou seja, isto acaba por ser, estes benefícios fiscais, quer do ponto de vista dos singulares, quer do ponto de vista das empresas, eu deixava para o Zé Pedro Farinha o exemplo dos PPRs sobre o ponto de vista e otimização das empresas, quando falássemos das empresas, já lá vamos. São de facto uma oportunidade para o contribuinte, seja singular, seja empresarial, ver reduzida e otimizada e alavancar até o seu próprio negócio. António, no teu caso, vocês têm fundos de investimento, não é? Até PPRs têm, e depois têm o resto, nomeadamente CIFIDs. Exatamente. Antes de mais, obrigado uma vez mais é sempre um prazer. Muito mais por vir aqui a este programa. Sim, é verdade. A Blue Crow foca-se no desenvolvimento de produtos de investimento para investidores particulares ou empresas, que é algo que é novo. Aliás, se falarem com os bancos, há muito pouca oportunidade de investimento nas empresas. As empresas podem aplicar o dinheiro em depósitos a prazo, mas se quiserem fazer qualquer coisa diferente, não há conhecimento na pessoa com quem tem relação bancária, não sabem o que é que hão de vender, não sabem o que é que hão de oferecer, mas as empresas são como um investidor privado, têm acesso exatamente às mesmas ferramentas. Em termos fiscais, temos desenvolvido
desde 2017, os fundos de CIFID, uma área em que vemos uma grande oportunidade de investimento e de conversão de parte desse investimento em dedução fiscal, que reduz, obviamente, o risco do investimento que está a ser feito. Nos privados, através do PPR, uma fórmula que é permitida e é incentivada pelo Governo, por isso é que existem os benefícios fiscais, para criar uma poupança lateral àquela que é a poupança normal. Eu acho que é importante, não faz parte, obviamente, do alinhamento do programa, provavelmente, mas é importante percebermos que o sistema de pensões estatal está em vias de ter de ser alterado. Quer dizer, todos os anos reformamos com a reforma total cada vez mais tarde. Não é uma maldade que os governos vão fazer às pessoas, é uma inevitabilidade clara, por várias razões. Há menos gente no ativo a trabalhar, cada vez poderão haver menos, porque se realmente a evolução tecnológica vai levar a uma substituição por agentes ou robôs, em algumas áreas, vai haver muito mais necessidade de tributar estas máquinas para poder compensar as pessoas na sua velhice e, por isso, torna-se essencial a constituição de poupanças de longo prazo. Mas é alinhamento do programa, é. Aliás, isto é uma preocupação constante que nós temos aqui. Mas aí nós não podemos fazer nada. Assumimos as escolhas governamentais que aproveito para dizer a vossas agências estão a ver que, curiosamente, esta semana nós não combinámos, mas está disponível já também aqui no YouTube o programa Business Watch, que é precisamente sobre a sustentabilidade do sistema de pensões português, que é a conversa semanal que, como sabe, eu tenho com o Dr. Carlos Tavares, e o programa desta semana é exatamente sobre isto. Zé Pedro, vamos então voltar à parte das empresas. A Isabel estava aqui a falar dos PPRs do ponto de vista individual, nós estamos aqui mais preocupados agora do ponto de vista das empresas com aquilo que são os fundos de pensões, também os PPRs para os trabalhadores e para todo o universo de trabalhadores. As empresas têm ao seu dispor alguns benefícios fiscais que são muito interessantes e normalmente todos orientados para o investimento. O REFAI, o CIFID, o Paulo explicou isso muito bem logo no início e podemos aprofundar isso, mas o PPR é algo que fica muitas vezes esquecido pelas empresas. Portanto, hoje curiosamente, nós, Zé Pedro, desde que começámos a fazer no pé de meia este programa sobre o PPR feito pelas empresas, e um deles esteve o António até presente, nós temos recebido contactos de empresas a dizerem que não faziam ideia nenhuma disto. Ou seja, até os CFOs das empresas não têm ideia de que isto é possível e a vantagem que isto está para a empresa. Sim, do ponto de vista de segurança social e de IRS. Porque normalmente nós associamos o PPR a uma decisão individualizada da pessoa que quer poupar e que quer aproveitar o benefício fiscal em sede IRS. Mas no que diz respeito às empresas têm duas formas para fazer isto. Ou fazer para a generalidade dos trabalhadores, portanto sem direitos adquiridos individualizados, ou fazer trabalhador a trabalhador que tem direitos adquiridos individualizados. A grande diferença é que se for para a generalidade dos trabalhadores, o investimento é todo aceito como gasto fiscal e não é tributado em sede de IRS, nem tem contribuições para a Segurança Social. Nós até temos aqui um exemplo que um trabalhador que receba 1.200 euros, se for para a generalidade dos trabalhadores, portanto, o trabalhador recebe 1.200 euros líquidos e a empresa tem o gasto de 1.200 euros para efeitos fiscais. Se a empresa atribuir estes PPRs de forma individualizada, portanto, passa a ser um rendimento em espécie, tributado em IRS pelo trabalhador, relevante como gasto fiscal que é aqueles 300 pela euros empresa, ali, mas o trabalhador aqui já recebe líquido de IRS, portanto, consideramos aqui uma taxa de IRS de 25%, continua isento de Segurança Social e, portanto, o trabalhador recebe 900 euros. Portanto, tem aqui um custo, digamos assim, para o trabalhador de 300 euros face à atribuição para a generalidade dos trabalhadores. Se a empresa simplesmente atribuir um prémio de 1.200 euros ao trabalhador, portanto, e ainda não contando com o novo benefício para 2025, a empresa tem um custo de 1.485, porque isto é sujeito à Segurança Social, e o colaborador só recebe 768. Portanto, em relação a um PPR para a generalidade dos trabalhadores, há aqui um custo adicional. Uma taxa de retenção de IRS dos mesmos 25%. Dos mesmos 25%. Portanto, e retenção para a Segurança Social de 132 euros. Certo. Que é os 11% do trabalhador e a empresa tem um custo adicional dos 23,75. Depois temos a outra situação. E, portanto, aqui a empresa tem que decidir. Imagina uma empresa que quer atribuir um prémio de 1.200 euros, que é o exemplo que aqui está, a todos os trabalhadores. Se o fizer através da contribuição para um fundo,
Os trabalhadores recebem isso líquido e a empresa tem esse custo. Se quiser fazer isso como prémio normal, portanto, atribui dinheiro, os trabalhadores recebem 768 e a empresa tem um custo de 1.485 para cada um. Não é? Portanto, esta é a grande diferença, em que tem aqui uma carga de 717 euros que não teria na atribuição do fundo. E ainda incentiva os seus trabalhadores a investirem na sua reforma, na sua poupança, que era aquela preocupação que o António dizia há bocadinho. e que, por seu lado, depois eles próprios vão ter os benefícios fiscais em IRS. Posso fazer diz, e não é só isso, eu acho que é importante perceber uma coisa. Os 1.200 euros podem não parecer muito, mas 1.200 euros aplicados no mercado de capitais, que tem um efeito multiplicativo, Faltavam os juros compostos. duplica a cada 6, 7 anos. Significa que estes 1.200 euros que são aplicados hoje podem valer 5, 6 vezes mais quando a pessoa entra na reforma. E depois as pessoas perceberem que, conforme vai havendo a valorização, depois já não são os 1.200, é 1.200 mais aquilo que se ganhou, que depois vai continuar a contabilizar como rentabilização, como investimento. E as pessoas esquecem-se do poder do justo composto. Podemos fazer disto agora aqui o novo pé de meia também. Isto aqui, a gente trata isto sistematicamente do pé de meia. Não, eu já fui convidado pelo pé de meia para falar disto. É verdade, sim senhor. Sim, isto é um tema realmente muito interessante e hoje em dia é cada vez mais difícil reter talentos e isto é dinheiro. E também é preciso explicar aos trabalhadores que isto é dinheiro. E é dinheiro que eles também, se a vida lhes correr mal por algum motivo, há todas as situações previstas na lei para que possam transformar isto em liquidez. O melhor incentivo para quem está a ver é dizer isto. Neste momento, e não são estudos nossos daqui nem são de Portugal, em 2050, se não se fizer nada, aquilo que vai ser a reforma a receber vai ser 38% do salário. Em 2050 não está muito longe. Portanto, é bom que as pessoas tenham, sobretudo os mais novos, comecem a pensar nisto, e as empresas também, e a gente começa a pensar em esquemas de poupança privada, porque senão ficamos na miséria. Aliás, muitos países na Europa, onde existe um limite ao valor da reforma estatal, e é incentivada a constituição de reformas laterais, a Alemanha é um bom o segundo pilar e o terceiro pilar, que são exatamente planos de poupança laterais à poupança estatal. Portanto, quem está a ver neste momento, se não aproveitar estes conceitos que está aqui a dar, vai perder dinheiro e vai perder benefícios também. António, deixa-me voltar a ti, porque nós aqui no início da conversa, no Vox Pop, houve ali uma série de referências a CIFIDs e a REFAs. O CIFID conheceu uma alteração fiscal importante, mas mesmo assim ainda vale a pena? Eu acho que sim. Acho que o CIFID continua a ser o principal benefício fiscal, que tanto investidores privados, comparando todo o tipo de investidores, pode ter, porque são 32,5% do valor investido. Acho que não há no IRC um benefício tão interessante. Acho que o impacto desse investimento na economia também é excepcional. Eu acho que devem estar a fazer testes, pelo menos nós temos contribuído várias vezes para exatamente esses trabalhos de perceber qual é que foi realmente o efeito multiplicador dos benefícios fiscais dados em sede de IRC aos fundos, mas o valor global envolvido no ID é excepcional, é gigantesco, quer dizer, na economia portuguesa nos últimos 10 anos é fabuloso, e nos fundos só, não há números específicos, mas calcula-se que seja perto de 3 bilhões de euros que saíram das empresas, não entraram nos cofres do Estado, isto é, não ficaram presos na administração pública, foram e têm que ser totalmente direcionados para a criação de valor na economia portuguesa. Eu acho que provavelmente nem todos vão correr bem, os projetos, é natural, o processo de investimento tem risco, aliás, por isso é que há o benefício fiscal, para cobrir o risco do processo de investimento, mas eu acho que a grande maioria acrescentou valor ao país, acrescentou valor à economia portuguesa. Ou seja, nós temos tido também, no nosso caso, uma série de empresas que têm recorrido, e até em função dos programas que fizemos, a pedir para apressar alguns processos. E eu ainda queria acrescentar aqui uma coisa que o António disse, porque os 32,5% do investimento é o benefício em dedução à coleta, mas se a empresa tiver menos que 2 anos de atividade, tem um acréscimo de 15 pontos percentuais, portanto pode ser 47,5%. Ok, pois. E isso acontece muitas vezes, as empresas até têm alguma capitalização, têm algum dinheiro disponível e podem fazer este investimento em inovação, beneficiando destes 47,5% de dedução à coleta, agora e no futuro. Se não tiverem coleta suficiente, porque em 2 anos de atividade podem ainda não ter tido este lucro todo, há aqui um crédito de imposto para ser usado nos anos futuros. Portanto,
vale a pena olhar para isto, sobretudo empresas que ainda têm pouca atividade, mas que têm alguma liquidez, porque os sócios meteram dinheiro, porque levantaram dinheiro no mercado, etc. Em relação à procura, sim, houve claramente uma grande procura o ano passado e há 2 anos, porque o benefício fiscal era até 82,5% e, portanto, e este ano, erradamente, começou-se a espalhar a notícia, o CIFID acabou. Não acabou nada, ficou mais justo, se calhar. Portanto, há aqui agora uma procura de fim de ano, né? Estamos na corrida das compras de Natal, há aqui uma procura de fim de ano de investimento em CIFID, porque continua a ser, muitas vezes, a única via também de algumas empresas de investir em inovação. Há negócios que não têm capacidade de fazer CIFIDs internos e de investir em inovação, mas que estão disponíveis a canalizar parte das suas disponibilidades para esse tipo de investimentos. O que é muito interessante para a economia, como o António explicou muito bem, e é também muito interessante do ponto de vista de benefício fiscal. No fundo, funciona quase como um PPR empresarial. Eu não meto o dinheiro todo nos impostos, meto parte da minha liquidez num investimento a prazo, que ainda me traz um benefício fiscal e que espero ganhar neste prazo, espero ganhar financeiramente com este investimento, ajudando a economia e a inovação. Portanto, é sem dúvida um dos benefícios mais utilizados, até porque o outro, que também é muito interessante e que também temos uma corrida de final de ano, que é o REFAI, está muito orientado para os investimentos na produção. E muitas empresas não produzem nada, compram e vendem. Não é? Bens tangíveis. E relacionados com a produção. Menina Isabel, vamos voltar a si. Obrigada pelo menino. Tanto próximo do Natal é sempre um mimo. Vamos voltar a si. Voltamos, sim, voltamos aos números, pode ser? Voltamos aos números. Eu pedia então ao Mauro se pusesse o gráfico, porque eu adoro ouvir o António a falar disto do CIFID e o Zé Pedro Farinha, e eu, como sou de números, vamos lá dar aqui estes números. Portanto, isto Isabel, isto pode ser consultado na ANI, não é? Na ANI, estes são elementos da ANI. Aliás, todos os números que nós aqui trazemos são elementos oficiais. Sim, nós não inventamos nada aqui. Não, de todo. Ok, então vamos lá. Nem no Natal, podíamos inventar qualquer coisinha, mas nem isso. Há ali um gráfico que destaca, que é o crescimento das candidaturas por ano, não é? Exatamente. Brutal. É brutal. E também aquilo que o António dizia há bocadinho, investimento em ID, declarado versus apurado, e o crédito fiscal solicitado. Eu sinceramente acho que se a área gostar devia gastar dinheiro era aqui. E há uma coisa engraçada, que é, nós quando lançámos o primeiro fundo CIFID em 17, nós íamos às empresas e muitas empresas que não conheciam, não sabiam, não percebiam. E o CIFID são 2 áreas, é a parte de investimento nos fundos e a parte de autoinvestimento e desenvolvimento de produto. E aquilo que nós percebemos foi que mesmo as empresas onde íamos falar do CIFID para fundos, começaram também a fazer o CIFID normal, das suas próprias operações. E eu acho que isso foi muito interessante, porque passou a ser relevante o desenvolvimento do ID nas empresas. Sim. E começaram a olhar para isso de outra forma, claramente. Isabel, ali há números muito curiosos. Investimento em ID declarado 17,8 mil milhões de euros. Estamos a ver o acumulado 2006-2023. Exatamente. Sim, mas tem impacto até porque tem as candidaturas por ano. De facto, os números assustam, é muito número, é muito €1 milhão. Isto traduz uma coisa, este crescimento continuado reflete também aquilo que é a confiança na informação que está a ser passada, porque até aqui havia não era um desacreditar, mas era alguma inocência. Não, será que é mesmo verdade? E às vezes não se investia a questão dos PPRs para os colaboradores. Eu sei de casos de empresas que os colaboradores não foram atempadamente informados que a empresa lhes estava a atribuir esse benefício. Ou seja, o que é que falhou ali? Uma comunicação. Portanto, se nós limarmos nas arestas da comunicação, construímos aqui uma entropia que faz com que as coisas funcionem. E estes exemplos gráficos, e por isso é que eu pedi ao Mauro se punha o gráfico seguinte, que é o gráfico relativamente a 2022, vamos ver que continuamos com números muito interessantes para aquilo que foi o período da altura de 2022 em termos de economia portuguesa. É preciso vermos o ano em que estamos. É verdade, logo a seguir ao Covid. Exatamente. E, portanto, temos ali um crescimento de candidaturas e temos um investimento declarado de 2.300 mil milhões de euros. É muita coisa. É muito mesmo. E não só isso, é importante porque há muitos partidos que pegam no tema do CIFID. É verdade. É importante perceber o investimento feito e o crédito fiscal atribuído. Exatamente. É importante. Toda a gente diz, o CIFID é uma forma de fugir aos... Não, há um impacto real que é muitíssimo superior, nem que seja em despesas elegíveis,
àquilo que é... E temos que perceber o que é que são despesas elegíveis. Isso Despesas elegíveis são laboratórios, É. são patentes, são cientistas. Mas, António, ainda bem que tocaste neste tema, que normalmente esta matéria é objeto de demagogia, sobretudo pelos partidos mais à esquerda. Estes números aqui. Mas, enfim, estou eu a meter a minha Não, a gente há pouco dizia, a alfinetada gente gosta política. dos números porque os números não mentem. O que É estamos verdade. a fazer aqui, esta demonstração, É, exatamente. usando e abusando mais uma vez da boa vontade do Mauro, o último gráfico, que é o 2023, e reparem, ainda está por preencher, está por fechar. O número de candidaturas volta a subir, não é? Sim, volta a subir, mas O investimento e a está por identidade versus apurado também continua a subir e o crédito fiscal a mesma coisa. Exatamente. Portanto, isto, filosofia política à parte, o que está em causa aqui é o interesse do país em crescer em inovação, em crescer em desenvolvimento, valor. em crescer em processo para acrescentar valor. Enriquecer, basicamente. E o acrescentar valor é uma atividade saudável. Ora bem, há muita gente que esquece disso. Eu quero pedir ao Mário, aliás, para pôr agora no ar o gráfico para ver como é que vai a votação das pessoas. Mário, vamos lá. Então, conheces os benefícios fiscais que ainda pode utilizar este ano? Nunca pensei nisso, 18%, sim, 11,4%, não 70,5%. Portanto, olha, espero que depois deste programa esta cor mude completamente. Bom, José Pedro Farinha, temos alguma coisa ainda para acrescentar? Ou já te posso fazer aquela pergunta, qual é o programa do próximo mês? Isso eu não faço ideia, mas temos algumas dicas muito práticas Então vamos lá. que eu acho que vale a pena. A Isabel tocou num tema muito importante, que é validem já as despesas do IRS Sim. e vejam os limites. Quando forem agora ao supermercado comprar o bacalhau, o peru, não sei o quê, e que vão comprar o tal livro, E olha que que é o importante, bacalhau está carinho. quando vão comprar o tal livro, até alguns medicamentos, etc., peçam faturas separadas, porque senão depois não conseguem Validá-las. classificar Faturas isto como deve separadas. ser no Muito bem. e-fatura. Já falámos nisso aqui várias vezes. Eu acho que todos nós crescemos a ouvir os nossos pais, os nossos tios dizerem no final do ano temos que comprar um carro para pagar menos imposto. E isto agora parece que é quase uma asneira, não é? Portanto, dizer isto porque há tributações autónomas e não sei o quê. Se atribuírem o carro ao trabalhador, falem com o vosso contabilista, pode ser muito interessante comprar um carro em dezembro para atribuir ao trabalhador como remuneração em espécie, quer do ponto de vista de não ter tributação autónoma, quer do ponto de vista de carga fiscal para o trabalhador, incluindo segurança social. Falem com o vosso contabilista sobre isso. E são decisões que se tomam agora no final do ano, que podem ser relevantes realmente para a carga fiscal, e isto não é fuga aos impostos, é realmente aproveitar aquilo que está ao nosso dispor para fazer bem. Legal fiscal, não é? E não é agressivo. E porque muitas vezes nós vamos aumentar o trabalhador 200 euros, ele depois vai pagar IRS, Segurança Social disso, para ir comprar ele um carro, não é? Quando nós podemos comprar o carro melhor, atribuir-lhe isso, ele paga menos IRS, pode não pagar a Segurança Social, nós não temos tributação autónoma e é uma forma de também fidelizar os nossos talentos nas empresas, que é cada vez mais difícil. E contribuir para a remuneração e bem-estar. Se somarmos a isso Obviamente. o PPR e o investimento em CIFID, temos um ecossistema perfeito, não é? Bom, antes de irmos embora, eu quero recordar a Vossas Excelências que este é o último Corporate Business este ano, mas nós voltaremos em janeiro. O José Pedro ainda não sabe qual é o tema de janeiro, como sempre, aliás. Mas há dois conselhos que queria dar. O primeiro é, ouça sempre o seu contabilista. O segundo é, como diz o José Pedro Farinha, pode não pagar a quem quiser, mas não deixe de pagar ao contabilista. Obrigado, Camilo. Bom, e para o final fica o agradecimento ao Aqui António, deu aqui um precioso Obrigado. contributo para perceber a parte das empresas, à menina Isabel e ao José Pedro Farinha. Já sabe que nós voltaremos no próximo mês com outro tema, nós anunciaremos oportunamente o que é que se vai passar. Tenham umas excelentes festas e, sobretudo, aproveite até lá. Até ao próximo mês. Muito obrigado.